boa tarde. Nós estamos de volta em mais uma aula para que nós possamos resgatar a nossa identidade, para que a gente possa descobrir o nosso propósito de vida, a nossa missão de vida. E aqui eu falo para pessoas, especialmente para pessoas que tiveram uma experiência de dor tão grande quanto a minha, né? A dor de se perder alguém que se ama. Para você que ainda não me conhece, eu sou Nani Alves, eu sou mãe de anjo e nós temos um grupo no WhatsApp que é o grupo Ágape, Amigos Gerados Após Perda de Entes. E nesse grupo a gente interage de forma a expor a nossa dor, falar um pouco da nossa experiência e também como uma forma de superação, mostrar o que nos faz bem, né? Quais são as estratégias ou então as saídas que a gente encontra para vivenciar uma dor tão intensa, de uma maneira tão forte e ao mesmo tempo superando e suportando dia após dia. E talvez você ainda não, essa seja a sua primeira vez que você esteja passando por aqui, esse seja o nosso primeiro contato. E eu quero falar para você um pouquinho da minha história de uma forma bem reduzida. Eu, há 1 ano e 8 meses, eu perdi o meu filho único, o Victor. E nessa dor, em meio a esse desespero, eu tive vontade de acabar com aquela dor que eu estava sentindo e não sabia como. Foi quando eu tive a ideia de querer tirar a própria vida. E não é porque eu não queria viver, era simplesmente porque eu não sabia como conviver com uma dor tão grande. E naquele momento, quando eu tentei tirar a própria vida, eu tive um clarão de ideia, algo falou comigo que eu precisava retomar a minha consciência e buscar ajuda. Porque eu sozinha realmente, de fato, eu não tinha condições de lidar com aquilo. E nessa ajuda que eu busquei, eu tive assim a maior descoberta que eu já vivi, né? Eu recebi um apoio de tamanha importância, que é o que hoje, além de Deus, me permitiu estar aqui falando com você. Eu recebi uma ajuda que foi um curso de inteligência emocional. E nesse curso eu pude entender melhor cada um dos sentimentos que estavam se passando dentro de mim. Eu pude identificar que a dor que eu estava sentindo, ela era verdadeira. Aquele sofrimento era verdadeiro, mas que ele não precisava perdurar por minha vida toda. E aos poucos eu fui conseguindo entender que amar alguém que se vai não significa que você vai ter que sofrer por resto da sua vida pela ausência daquela pessoa. Você pode dar novos significados para cada uma das lembranças que você tem. Você pode então escolher no teatro da vida qual o papel que a partir desse momento você vai experimentar. Porque no teatro da vida, que é o assunto que a gente vai abordar hoje, você é o ator, você às vezes é o escritor, muitas das vezes é você quem monta o cenário. Você tem múltiplas versões, você tem múltiplas facetas. E nesse teatro da vida, eu pude descobrir inúmeras formas de atuar. Eu descobri que os personagens que eu tenho aqui dentro de mim, você também tem. No teatro da vida, às vezes, algumas cenas são inusitadas, são inéditas e você já deve ter ouvido falar sobre improviso. Essa de perder alguém que a gente ama é uma dessas cenas de improviso. A gente precisa improvisar. Não tem como fugir, você é o protagonista. Você tem que viver essa cena, você tem que viver esse personagem. Mas você não é esse personagem. Você tem uma essência. Você tem uma identidade. E a sua identidade não é essa identidade de perdedor. Porque quando nós passamos por esse deserto, né? Por essa, vamos dizer assim, por essa encenação
porque aqui a gente está falando sobre o teatro da vida. Quando a gente passa por essa encenação, a gente mergulha tão profundamente nesse papel, no personagem que está sofrendo ali aquela perda, que por um instante a gente pensa que nunca mais vamos voltar a viver aqueles personagens de antes. Os personagens felizes, o personagem de uma boa esposa, de uma esposa feliz, ou uma filha feliz, ou uma mãe feliz. A gente pode pensar que nunca mais a gente vai ter aquele brilho no olhar, nunca mais a gente vai voltar a viver um personagem que sorri espontaneamente, que vê cores em tudo, que consegue sentir sabores, que consegue experimentar a vida novamente. Eu sei o que é isso, eu passei por isso. Mas eu aprendi que dentro de mim existem vários personagens, assim como dentro de você também existe. Existe um personagem que é fracassado, existe um personagem que é vítima, que é aquele que sofre com relação a tudo e com relação ao que todos fazem, falam e veem, com relação aos julgamentos que as pessoas fazem. Mas existe também um personagem que é alguém forte, que é alguém herói, que é o personagem daquele que mesmo diante de todas as adversidades, ele não se entrega. É o personagem que sempre vê uma saída, uma luz no fim do túnel. Eu descobri que com as minhas atitudes, com as minhas palavras, escolhendo as pessoas com quem eu vou conviver, escolhendo os cenários, os ambientes aonde eu vou estar, eu poderia determinar qual personagem que eu quero tirar daqui de dentro hoje, colocar esse figurino e colocar ele em cena. Eu descobri que todos os dias, quando eu acordo, quando eu abro os meus olhos, eu posso escolher qual o figurino que eu quero usar. E o que me fez e o que me faz todos os dias decidir qual figurino eu quero usar é lembrar do meu filho. É lembrar é ter as memórias agradáveis, de saber, de pensar e de reviver o quanto o meu filho sempre foi especial, alegre, entusiasmado com a vida, feliz, sorridente, o quanto ele era encantador para mim e tanto para as outras pessoas. O quanto que uma criança de apenas 1 ano e 3 meses conseguiu ser marcante na vida de outras pessoas, o quanto que ele conseguiu se tornar um diferencial, um referencial na vida de outras pessoas. E ele mesmo sem saber, ele estava sendo um protagonista da vida dele. E todas as vezes que eu lembro disso, de uma criança que fez tanta diferença na vida de tantas pessoas, eu escolho o personagem que eu quero ser. Eu escolho o personagem que eu quero desempenhar na minha vida em todas as áreas. Qual o personagem que você tem escolhido desempenhar? Sabe, como ator, a gente não atua só em uma cena, a gente não atua só em uma área da nossa vida. A gente atua na área da nossa vida espiritual, da nossa vida conjugal, da nossa vida financeira, profissional, nosso relacionamento com as pessoas, com os amigos, com os familiares. E talvez os seus personagens, eles estejam tão aflorados que você às vezes coloca aquele figurino de um personagem e você muda, você nem percebe. Porque às vezes dentro de casa você é um personagem. Você pode ser uma pessoa bruta ou uma pessoa triste, mas quando você sai à rua você pode vestir outro personagem. Um personagem de uma pessoa feliz, porque você não quer demonstrar para os outros a tristeza que existe em você. O personagem da pessoa que é delicada, que é gentil com as pessoas na rua. Porque você não quer que as pessoas percebam a sua verdadeira identidade, aquilo que lá dentro de você é a sua essência. E quando eu falo de personagens, existe um perigo muito grande
quando você veste o figurino de um personagem e você vivencia esse personagem por um longo período de tempo. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro, o nosso corpo, ele é uma máquina perfeita. E ele não consegue identificar que aquilo ali é só um personagem, que é algo momentâneo. E ele vai se acostumando, ele vai se adaptando, ele vai vivendo aquilo hoje, ele revive amanhã. E daqui uns dias, você de fato começa a se perguntar: quem sou eu? Qual a minha identidade? Será que a sua identidade, ela foi tirada de você a partir do momento que você perdeu essa pessoa que você ama? Ou será que ela está aí dentro de você, suprimida? Ela está aí dentro, sendo sufocada por todos os outros personagens que estão entrando no palco da sua vida, entrando no teatro, encenando todas as cenas que era para você estar encenando. Era para você estar vivendo. Eu sei que não é fácil. Eu sei que até o ponto de você chegar aqui e descobrir isso, que você tem vários personagens e que você pode escolher, você viveu de certa forma automático. Para cada situação, você se adaptava, você colocava um personagem para agir ali, mas os resultados são desastrosos. E eu falo porque eu vivenciei essa experiência. E quando eu falo de personagem, de teatro, de ator, eu falo também da importância do seu papel, da importância de você escrever o seu roteiro. Sabe por quê? Tem aquelas cenas que são inusitadas, tem aquelas cenas que são que elas acontecem de uma forma improvisada, sabe? Aquelas cenas que você vai precisar se virar no set para você fazer o seu papel. Mas na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, é você quem escreve o roteiro da sua vida. E o que você tem feito? O que você tem escrito? Sabe por que eu falo isso? Porque a perda de um ente querido é um evento. Não é insignificante. É marcante, é doloroso, é cruel. Mas é um evento. E todos os outros eventos que acontecem na sua vida, você simplesmente é um mero coadjuvante, é aquele que está ali do lado do ator principal. Você nunca está agindo, tomando as decisões, você nunca está agindo em busca da realização de você se tornar o responsável pelo roteiro da sua vida. Eu agi assim por muito tempo. Mas o preço é muito mais caro, é muito mais alto o preço que você paga para você ser um coadjuvante da sua vida do que o preço que você paga para você escrever o roteiro. E esse roteiro, sabe como que ele é escrito? Diariamente. Quando você faz a escolha do personagem que você quer ter. Se você quer ser uma vítima sofredora ou se você quer se mostrar como um herói, um aprendiz de tudo aquilo que você viveu, você tira uma lição, você tira um aprendizado e aquilo ali se torna algo para que você se fortaleça, para que você então tenha a capacidade de a cada dia superar cada desafio que aparecer. E quando eu falo de personagem, eu quero que você comece agora a pensar qual o personagem que tem sido dominante na sua vida. Você já deve ter ouvido falar de atores que fizeram o mesmo papel várias vezes. E quando esses atores eles foram entrevistados e perguntados a ele: e aí, como que é você sair desse papel agora depois de tantos anos? Eles com certeza, eles falaram algo muito semelhante. Que aquilo já fazia parte do seu DNA. Aquilo já estava entranhado na sua memória, nas suas ações, nos seus comportamentos, na sua fala. Se você for pesquisar sobre esse tema na internet, você vai ver diversos casos. Existem casos que levaram inclusive o ator ao suicídio,
Porque ele fez um papel, ele vivenciou um personagem com tanta intensidade, um personagem de dor, de sofrimento, de maldade, de tristeza, de solidão, de angústia, que quando aquele filme acabou, ele não conseguiu se desvincular daquele personagem. E ali, o seu corpo, a sua mente, as suas atitudes já estavam viciadas naquele personagem. Então, eu preciso que agora você acorde, você perceba. Essa dor é verdadeira. Esse sofrimento, ele existe de fato. Mas essa dor que você sente, ela pode ser amenizada. E esse sofrimento, ele não é eterno. Sabe, porque o que é eterno de verdade é o seu amor. O que é eterno é isso, que nunca vai acabar. E não é sofrimento que mostra para os outros o tamanho do amor que você tem. Por muito tempo eu pensei que fosse. Por muito tempo eu achei que eu não poderia sorrir, porque se eu sorrisse, eu estaria então demonstrando que eu sou fria, que eu sou calculista e que eu de fato nunca amei verdadeiramente meu filho. Talvez você também já tenha vivenciado alguma experiência que você tenha tido essa sensação. Mas eu quero que você agora comece a analisar o que de fato tem que ser eterno, o amor ou o sofrimento? O amor que você sente, ele pode gerar em você um monte de coisas boas, um monte de reações boas, um monte de ações boas. Esse amor, inclusive, pode ser a mola propulsora para que você comece a ajudar outras pessoas, para que você incentive outras mães ou para que você incentive outras pessoas que estejam vivenciando outros problemas a enxergar o lado bom da vida, a valorizar aquilo que eles têm. Agora, se você quiser dar ênfase no sofrimento, você não conseguirá nem mesmo ajudar a você, nem ajudar as pessoas ao seu redor. E você vai viver uma vida fracassada, uma vida medíocre, uma vida onde não tem nada que possa trazer a você uma felicidade nem mesmo que momentânea. Sabe por quê? Porque esse é o personagem que você escolhe viver todos os dias. E eu repito, algo que sempre falo. Se eu não tivesse vivenciado essa experiência de perder alguém que eu tanto amo, de perder um filho que foi tão sonhado, de que foi por tanto tempo desejado, eu jamais teria a coragem de vir aqui e de falar com você sobre isso. E eu falo porque eu conheço a sua dor. Mas o que eu te pergunto é: quais são os personagens que você tem usado? De dor, de culpa? Você tem feito o papel de culpado? Você tem feito o papel daquela pessoa que guarda mágoa, que guarda rancor, que guarda revolta por tudo que você viveu? Porque esses personagens que você tem vivido, eles vão determinar os resultados que você tem daqui em diante. Sabe por quê? Porque o que você vive hoje é resultado dos personagens que você vivenciou no passado. Pode ser que essa dor da perda não seja decorrente disso. Mas a forma com que você se relaciona com essa perda, a forma que você escolhe lidar com essa dor, a forma que você escolhe reagir a tudo isso, sim, é um personagem que você escolheu. Mas sabe qual é a boa notícia? Existem técnicas capazes de fazer com que você desperte a sua verdadeira identidade. Existem técnicas capazes de fazer com que você consiga diariamente escolher a melhor versão, o melhor ator, o melhor personagem que tem aí guardado dentro de você, assim como tem aqui guardado dentro de mim. E se você quiser descobrir quem é esse personagem, quais são as técnicas, eu sugiro que você comece a fazer algo pequeno. Comece a mudar o seu roteiro.
E o que é mudar o seu roteiro? Mude sua forma de pensar, mude suas ações, mude sua postura. Sabe por quê? A sua postura, o seu olhar, ele fala muito mais sobre você do que as suas palavras. A sua postura de ombro caído, de olhar, um olho meio sombrio, um olhar sombrio, fala muito mais a seu respeito do que as palavras que saem da sua boca. Então comece a mudar o seu roteiro. Escolha o personagem que você quer viver. Sabe, a depressão, ela também faz parte de um personagem. E não que eu diga que ela seja algo que você escolhe viver por um simples desejo ou por algo que você tenha prazer. Não, não é isso. Eu sei que não é, porque eu vivi. Mas a depressão, ela é um personagem que todos os dias você acorda, você coloca aquele figurino e você vive um momento de depressão. Quando você tenta tirar aquele figurino, você acaba se vendo preso a ele. Sabe por quê? Porque o seu corpo viciou naqueles sentimentos. Porque o seu cérebro viciou na descarga de hormônios que trazem tristeza. Porque você se viciou a estar em ambientes que são ambientes tóxicos, porque você se viciou a se relacionar com pessoas que só reclamam da vida, com pessoas que só veem o lado negativo de tudo e com pessoas que cada vez mais intensificam e fortalecem essa sua personagem, esse seu personagem. Portanto, comece agora a mudar o seu roteiro. Comece agora a pensar em qual personagem você quer viver. E a pergunta que eu te faço é: qual personagem você tem vivido? Na sua vida espiritual? Qual personagem você tem vivido no seu relacionamento conjugal? No seu relacionamento com seus filhos? Com a sua saúde? Qual personagem que você tem vivido na sua vida profissional, financeira? Sabe por quê? Quando a gente passa por esse momento de dor tão intenso, parece que toda a nossa vida ficou de lado e tudo que a gente consegue ver, ouvir, sentir é a dor da perda. E sabe por que só isso a gente consegue ver, ouvir e sentir? Porque o nosso foco está todo naquilo ali. Porque todo o cenário tá sendo criado para você vivenciar aquilo. Então comece a mudar o cenário, comece a mudar as pessoas, comece a mudar a organização dos móveis, a organização da casa. Se for possível, mude até a casa. E não é exagero o que eu tô falando. Se você perceber que vai te fazer bem, você está em um outro ambiente, mude. Mude o roteiro da sua vida, porque é só você quem tem esse poder. É só você que pode fazer essa escolha. E quando você começar a fazer as escolhas acertadas a respeito dos personagens que você quer viver, você então vai começar a ver um filme diferente na sua vida. Você vai começar a trazer aquela sua identidade mais pura, mais singela que existe dentro de você. É fácil? Não é fácil. É um desafio diário. Mas o que acontece? Quando você começar todos os dias a escolher aquele personagem vitorioso, aquele personagem que mesmo diante dos desafios, que ele não desiste, o seu cérebro, a sua mente, os seus comportamentos, eles vão se adaptar àquele personagem de vitória. E vai se tornar cada vez mais natural você viver esse personagem. Sabe por quê? Porque na sua essência, na sua imagem e semelhança de quem você foi criado, é isso que você é. Você é vitorioso, você é vitoriosa. Porque na essência de onde você foi criado, porque de quem você recebeu o sopro de vida nas suas narinas, é isso que você tem. Você tem força, você tem vigor, você tem fé, você tem esperança, você tem a felicidade. Porque quem soprou em você a vida,
é tudo isso. Porque quem soprou em você a vida é o amor, é a felicidade, é a temperança, é o bom ânimo, é a fé. E quando você começar a fazer as suas escolhas de maneira racional, e eu digo por que racional? Porque o nosso emocional ele fica tão aflorado, mas ele está tão debilitado que ele não vai saber fazer boas escolhas por você. Então, diariamente você precisa colocar o seu emocional de lado um pouquinho e agir de forma racional e escolher qual o personagem que hoje você quer viver. Eu sei que vai ter dias em que você não vai ter forças para fazer essa escolha. Mas se for por um dia, que seja por apenas um dia, que seja por apenas algumas horas, que você se dê. E outra, viver um personagem de herói não significa que você não vai chorar. Não significa que você não vai sentir saudade, não significa que você não vai sentir dor. Porque todos os heróis vivem isso. Heróis de carne e osso. Eu não estou falando de aventuras, eu não estou falando de coisas que são fictícias. Eu estou falando da realidade. Todos os heróis sentem dor, sentem tristeza, sentem desânimo. Mas o que predomina neles são os sentimentos que os fazem seguir, que não os paralisam. Mas existem técnicas, existem treinamentos para tudo isso. O que eu quero fazer agora é convidar você a participar desse treinamento. Nós temos o grupo no nosso WhatsApp, que você pode encontrar o link dele aqui na bio do Instagram. Nós temos um canal no YouTube, onde lá eu posto diversos vídeos que falam que vão te ajudar muito a respeito de tudo isso. E no nosso grupo do Telegram, eu posto todas as ferramentas que você precisa para que todos os dias você seja capaz de escolher a melhor personagem que existe dentro de você. E agora, nós vamos então fazer uma ferramenta que vai conseguir fazer com que você aflore, com que você traga a sua essência como sendo a melhor personagem que você escolhe viver. E aí, você topa esse desafio? Afinal de contas, viver triste e infeliz é um preço muito mais alto que se paga do que o preço de você buscar viver uma vida verdadeiramente abundante. E quem fala com você é a pessoa que já viveu. Essa vida é medíocre, de sofrimento, de dor, de tristeza, de desespero e de angústia, a ponto de querer tirar a própria vida. E não que seja porque eu sou melhor ou não tem nada a ver com isso. É apenas as informações que eu tenho e que você vai ter acesso que vão te possibilitar viver essa melhor fase da sua vida, viver esse novo personagem, escrever um novo roteiro, mudar o rumo da sua história e de fato começar a protagonizar a sua vida. E aí, você topa? Então, a gente vai encerrar essa live com esse convite. Eu peço para que você acesse lá na bio, acesse o link do nosso grupo do WhatsApp e você vai fazer parte para que você possa ter acesso a essas ferramentas. E lá eu vou colocar agora essa ferramenta poderosa que vai potencializar esse personagem que você tem aí dentro de você e que é o protagonista da sua vida de sucesso, da sua vida de vitória e da sua vida de superação. Um grande abraço e fiquem com Deus.